Gravação iniciada, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando-se esse julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 10 de junho de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença do sistema de debate. Vou iniciar a sessão. Temos 4 processos de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que a pedido de sustentação oral e o patrono está presente. Então, começando os trabalhos com o processo de Minecraft Guaianazes Indústria Celulose Papel Limitada, recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer registro da presença da patrona. Doutora Gabriela. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Eu vou adiantar um pouco o meu voto. No dia de hoje, eu não vou estar apreciando o mérito. Tá bom. Tá certo? Por mim, meu voto é por uma diligência. Então, indago a doutora, fique à vontade. A doutora prefere fazer a sustentação oral no dia de hoje ou quando os autos retornarem? Quando os autos retornarem. Sim, porque caso eu seja vencedor, os autos vão para a diligência e vão retornar posteriormente. Caso eu não seja vencedor, alguém divija da minha diligência, então os autos vão retornar para mim para apreciar o mérito. Combinado. Tudo bem? Eu prefiro aguardar. Tudo bem, obrigado. Então, recurso ordinário, a acusação fiscal deixar de pagar ICMS em razão de ter sido indicada operação de exportação, sem que essa tenha sido realizada de acordo para 180 dias da saída dos produtos. Ou seja, não houve efetiva exportação de parte ou da totalidade das mercadorias notas fiscais eletrônicas, pois para operações de exportação e o remessa para fins específicos de exportação, não foram apresentadas declarações de exportação devidamente averbadas para a Receita Federal do Brasil, do e declaração única de exportação. A decisão primeira instância julgou procedente o AIM. Inconformado à decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentou em seguintes alegações: nulidade da autuação, comprovação da efetiva exportação de mercadorias de acordo com os procedimentos autorizados à época dos fatos, substância sobre a forma e a verdade material do processo administrativo e legalidade da multa aplicada com efeito confiscatório. E, por fim, requeriu a nulidade do AIM ou a sua improcedência, subsidiariamente, o afastamento ou redução da multa. A doutora imputação fiscal manifestou-se por não por um recurso ordinário. Então, vamos passar para o voto. Alega o contribuinte que apresentou documentos suficientes para a comprovação das exportações, folhas 1088, abre aspas, vezes que foram apresentadas para cada uma das notas fiscais autuadas. Memorando de exportação, declaração de exportação devidamente averbadas, comprovante de exportação, registro de exportação, notas fiscais da fabricante e dos exportadores, formando um conjunto probatório sólido a comprovar a efetividade das exportações. Considerando que a redação atual dos artigos 441, 433, vou fazer pequena correção, 441, 443 e 444, que prevêem a Declaração Única de Exportação, DUI, ocorreu 23 de setembro de 2024 e como exposto para recorrente, folhas 1089, abre aspas. Veja que somente por meio da instrução da Receita Federal Brasil 2072-2022 é que foi revogado o artigo 112 da Instrução Normativa da Receita Federal Brasil 1702-2017, que permitia o processamento de despacho aduaneiro com base na declaração de exportação. Ou seja, apenas a partir de 17 de outubro de 2022, deixou de ser aceita a declaração de exportação para processamento do despacho aduaneiro, razão pela qual, até essa data, era válida a regra. Para processar o despacho aduaneiro, aceitava-se a DUI ou a DE. Diz ainda, conforme exaustivamente demonstrado pelo recorrente, na época das operações efetuadas, a DUI não era o único documento que permitia atestar a materialidade e efetividade do procedimento de exportação. Digo o seguinte, o artigo 446-A do regulamento, vigente a partir de 24 de setembro de 2024, dispõe que, sem pedido da verificação, qualquer tempo da regularidade das operações realizadas, somente se considera efetivada a exportação quando cumulativamente houver a efetiva transposição de fronteiras de mercadorias exportadas, a averbação da exportação das mercadorias pela autoridade competente em respectiva declaração de exportação e na hipótese de exportação processada por meio da DUI,
o registro do evento e a averbação dos documentos relativos à operação. Efetivamente exportada apenas a quantidade dos itens de mercadorias constantes na averbação e, no caso de exportação processado por meio da DUI, contemplados no evento da averbação registrados os documentos fiscais relativos à exportação. Assim, haveria a previsão de comprovação de exportação por meio da declaração de exportação alegada pelo requerente. Deste modo, para maior esclarecimento, entendo que os autos devem retornar ao auditor fiscal atuante para que manifeste sobre as alegações do contribuinte acima apontadas e informe se os documentos apresentados pelo requerente nos autos comprovam a exportação das mercadorias. Após o requerente passou a manifestação, por fim, a tramitação fiscal previamente ao retorno dos autos para julgamento. Só um momento, vou fazer pequena correção aqui de redigitação. E fiz um pequeno acréscimo aqui no final do meu voto. Informe se os documentos apresentados pelo requerente nos autos comprovam a exportação das mercadorias, com exceção da DUI. Então, essa é o meu voto, essa diligência proposta. Aparentemente, salvo melhor juízo, esse é um motivo pelo qual vale a diligência. Aparentemente, na legislação, à época das operações, a legislação aceitava a declaração de exportação como documento hábil para comprovar a exportação, não apenas a DUI. Então, o que eu quero esclarecimento é a manifestação do auditor fiscal sobre essa matéria e também se, com exceção da DUI, os demais documentos comprovariam a exportação. Esse é o teor da diligência. Vou fazer o registro do voto. Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum. Doutor Eduardo? Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então o processo foi convertido em diligência, nós temos o meu voto. Agradeço, doutora Gabriela. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, jogadores. Passar para o processo de Diversa Brasil Indústria Química Limitada, recurso ordinário. Relator, doutor Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer registro da presença da patrona. Muito bem, doutor Carlos nos apresenta os autos. Presidente, bom dia novamente. Meu caso é parecido com o caso demais, né, doutora Juliana? E eu vou antecipar meu voto. Eu estou propondo uma nova diligência neste caso, tá? Estou antecipando até meu voto. Se meus pares concordarem, não analisei o mérito ainda, tá? Então, seria uma nova diligência e se não concordarem, efetivamente o processo volta para mim depois para me analisar o mérito. Então, caso a senhora queira fazer a sustentação posteriormente, não sei se a senhora prefere fazer agora ou fazer posteriormente. Bom dia a todos novamente. Doutor Carlos, o senhor se importa se eu fizer minha sustentação oral mesmo assim?
Aí o presidente que sim, sem problema nenhum. Não tem problema algum, doutora Juliana. Se gostar, se preferir fazer a sustentação oral no dia de hoje, fique à vontade. Então, eu prefiro fazer para os senhores poderem analisar e, de repente, verem se concordam com a diligência proposta pelo relator. Tudo Por bem. favor. Então, Obrigada. doutor Carlos Henrique nos faz um pequeno Ok, presidente. leitura do Sim, relatório. presidente, o auto é composto de 19 infrações, mas em decorrência que a recorrente ingressou no PEP, ela ingressou no PEP do itens 2 a 19, remanescendo somente o item 1. O item 1 refere-se à infração deixou de pagar o ICMS montante e tal, nos períodos de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, conforme demonstrativa, é apurado por meio de levantamento fiscal com fundamento no artigo 509 do RICMAS, conforme documentos juntados. O levantamento foi apurado com base nas remessas, estornos para armazéns gerais, depósitos fechados, confronto com o volume inicial e final dos estoques declarados pela empresa. A empresa inconformada, a empresa corrente apresentou defesa. A decisão de primeira instância julgou improcedente o item 1, mantendo os itens 1 a 19 do auto-infração, que foram objeto de programa especial de parcelamento de ICMS-PEP, tendo sido interposto recurso de ofício pela Fazenda. A representação fiscal no parecer tal de folhas tais remeteu o processo ao gabinete de DRT3 para que o núcleo de fiscalização, em colaboração, verificasse a legitimidade da adesão ao PEP, se ocorreu o recolhimento e esse se satisfazia integralmente os itens 2 a 19 reiterado pelo parecer tais. A Delegacia Regional Tributária se manifestou certificando o pagamento dos itens 2 a 19 em parcela única. A representação fiscal se manifestou pelo restabelecimento da íntegra da auto-infração. A empresa recorrente apresentou as outras razões de recurso de ofício, reiterando todas as alegações e fundamentos de fato, direitos expostos na defesa e requerendo o não provimento de recurso de ofício. A 16ª Câmara Julgadora anulou a decisão de primeira instância, determinando o retorno aos autos à primeira instância para que fosse preferida a nova decisão. A Delegacia Tributária de Julgamento de Bauru proferiu nova decisão, julgando procedente o item 1 do auto de infração. Recorrente inconformada apresentou recurso ordinário para este tribunal de impostos e taxas, reprisando os argumentos apresentados na defesa e reapresentando o referido recurso ordinário florestais. A apresentação fiscal apresentou parecer, apresentou suas razões do relatório de autuações fiscais, propugnando para o não provimento do recurso ordinário. Recorrente apresentou memoriais, reiterando os termos do recurso ordinário apresentado. A 8ª Câmara Julgadora converteu julgamento em diligência para que o agente fiscal atuante analisasse os documentos trazidos pela recorrente, levando em consideração o relatório elaborado pela auditoria independente e os documentos fiscais de venda das mercadorias emitidas. A autoridade atuante se manifestou pela manutenção integral do item 1, entendendo que os documentos e argumentos demonstrativos apresentados não foram suficientes para afastar a exigência fiscal. A apresentação fiscal de folhas tais se manifestou pelo cumprimento da diligência, reiterando as contrarrazões ao recurso ordinário já apresentadas as folhas tais seguintes. A recorrente se manifestou alegando que o parecer de diligência não cumpriu a determinação da colenda da 8ª Câmara Julgadora deste egresso tribunal, de modo que deveria ser desconsiderado ou declarado nulo para que nova diligência fiscal fosse realizada, reiterando o pedido de improcedência do auto-infração. Recorrente apresentou memoriais. Houve conversão de julgamento de diligência para que a douta representação fiscal se manifestasse sobre a documentação juntada em resposta à diligência anterior para o efetivo cumprimento da diligência proposta. A representação fiscal se manifestou em cumprimento da diligência determinada, concluída pela inutilidade do relatório apresentado pela recorrente com a finalidade de demonstrar as alegadas movimentações de mercadorias e retorno a este egresso Tribunal de Impostos e Taxas para o procedimento do julgamento. A recorrente se manifestou sob parecer da douta representação fiscal, reiterando o pedido para nova conversão em diligência, em homenagem aos princípios da verdade material, ampla defesa e contraditório. Enviaram conclusão. Esse é o relatório, presidente. Está sem voz, presidente. Desculpe. Agradeço, doutor Carlos. Doutora Juliana, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Muito obrigada, senhor presidente, senhor relator. Eu vou tentar ser breve e iniciar minhas razões orais contextualizando das operações ora autuadas pela relevância
de entender o contexto fático dessas operações para todo o deslinde do caso, seja para as alegações de nulidade do lançamento, seja pelas alegações de subsistência do lançamento no mérito. As operações autuadas, na verdade, envolvem o estabelecimento autuado, que é a matriz, a recorrente, e a filial, que é o depósito fechado. Quase a totalidade das mercadorias na época das operações autuadas, elas eram remetidas para esse depósito fechado da recorrente, que é a filial. Nessa remessa, houve a emissão da correspondente nota fiscal de remessa numa operação não tributada, haja vista que era uma remessa para um depósito fechado. Ao mesmo tempo em que houve essa emissão de nota fiscal, houve a correspondente baixa no livro inventário, registro de inventário, com a saída. Quando houve a entrada no depósito fechado, houve a correspondente entrada registrada no livro de registro de inventário. Essas mercadorias ficavam depositadas e, quando houvesse a demanda, a venda para um cliente, a recorrente estabelecimento autuado emitia a nota fiscal de venda, tributando pelo ICMS, indicando no campo observações que a mercadoria estava sendo remetida fisicamente pelo depósito fechado. Nessa operação de venda, houve a emissão de nota fiscal, houve o destaque do ICMS e o respectivo recolhimento. Esse é o contexto fático das operações autuadas e que deve ser levado em consideração até para os senhores poderem analisar os argumentos de nulidade da autuação. Por quê? Porque a autuação ela foi lavrada, baseada no fundamento legal do levantamento fiscal, previsto no artigo 509 do regulamento do ICMS, o que já de pronto não poderia ocorrer. Por quê? Porque a recorrente apresentou à fiscalização uma gama de documentos que comprovam exatamente essas operações autuadas e essas movimentações que tinham correspondências nos documentos fiscais e comprovou também que, quando houve a venda, houve o destaque do ICMS e que também não poderia ser feita uma simples conta de subtração, o estoque inicial menos o estoque final do depósito fechado, pois isso não comprovaria a realidade das operações autuadas. Desse modo, não é possível olhar o contexto do caso, ora, em julgamento, de forma isolada. É necessário olhar, observar e analisar esse caso com todos esses esclarecimentos que eu trouxe de forma breve e que são corroborados por toda a documentação acostada aos autos, inclusive laudo técnico elaborado por empresa de auditoria independente. Dessa forma, presumir, assim como fez DataVenha, a douta fiscalização, de que as operações eram todas internas e arbitrar a alíquota de 18%, como se todas as operações tivessem acontecido aqui dentro do Estado, não é possível. Até mesmo porque, com toda a documentação, houve uma individualização das operações autuadas e que comprovavam que tinham uma gama de operações nesse universo das operações analisadas. Tinham operações internas, operações interestaduais, inclusive operações destinadas ao ativo imobilizado. Dessa forma, eu reitero que o que ocorre é que quase toda a totalidade das mercadorias da matriz, enquanto estabelecimento autuado, estavam armazenadas na filial, que é o depósito fechado. A recorrente realizou a respectiva baixa no livro registro de inventário das mercadorias remetidas a esse depósito e, em contrapartida, registrou essa entrada dessas mercadorias no livro de registro de inventário pela operação não tributada, né? Pela entrada no depósito. No momento de venda aos clientes, que aconteceu posteriormente, eu reitero que houve a emissão da nota fiscal de venda com recolhimento do ICMS devido, indicando no campo de observações que as mercadorias foram remetidas fisicamente pelo depósito fechado. Essas provas foram carreadas aos autos por amostragem, laudos técnicos, o CARDEX, que era o controle fiscal que a recorrente usava na época, e algumas notas fiscais que foram usadas de amostra
para a elaboração do laudo. Inclusive, quando da elaboração da defesa e depois endossadas na elaboração do recurso ordinário e nas manifestações de diligências que a recorrente apresentou nos autos, foi demonstrado exemplos que comprovam exatamente essa chave de documentos que comprovam que nenhuma das pernas ficou solta, ou seja, não houve omissão de saída e que todas as operações de venda foram tributadas. Dessa forma, a venda e emissão dessas notas fiscais de venda das mercadorias depositadas, o que é corroborado pelo laudo da auditoria independente, pelas notas fiscais, pelo CARDEX, que era o controle fiscal que a recorrente usava na época, e que evidenciam a regularidade na movimentação de estoque, chega-se à conclusão de que a douta fiscalização não poderia ter presumido a omissão de saída pelo levantamento fiscal pelo artigo 509 do regulamento. Os referidos documentos evidenciam o tipo das operações realizadas, listam os diferentes produtos e comprovam que estamos tratando de operações de saída interna, interestaduais, inclusive aquelas que mencionei, que são remessas para ativo imobilizado, e, portanto, é impossível a utilização da presunção pela alíquota interna de 18%. Essas são as causas de nulidade, mas como se não bastasse, pelo próprio relato dos fatos e pela própria documentação, chega-se à conclusão de que nem no mérito esse lançamento poderia subsistir, pois o armazenamento das mercadorias em depósito fechado, com a emissão de nota fiscal de remessa numa operação não tributada, e a posterior venda aos clientes com a emissão da nota fiscal, em destaque do ICMS, o recolhimento, e a indicação, como eu disse, precisa de que essas mercadorias sairiam fisicamente do depósito fechado. Portanto, a documentação carregada aos autos demonstra e comprova a movimentação das mercadorias por código, por tipo de operação, bem como os documentos que suportam as operações. As movimentações dessas mercadorias por código refletem o mesmo estoque informado pela recorrente no livro registro de inventário, ou seja, comprova que não houve omissão de saída. E a análise dessas diversas movimentações por código de produtos, especialmente pelo CARDEX, e que foi, inclusive, utilizado pelo laudo técnico quando da sua análise, comprovam que é possível inferir que para cada uma das remessas efetuadas pela recorrente ao depósito fechado, havia uma entrada correspondente nesse depósito fechado. E para cada venda efetuada pela recorrente, havia uma saída do depósito fechado com destino a um cliente. Dessa forma, a documentação acostada aos autos, ela comprova que não há qualquer omissão de saída e comprova a insubsistência do lançamento numérico. Caso os senhores não entendam pela nulidade do lançamento, seja pelo cancelamento pelas nulidades, seja pelo mérito, é importante aqui pontuar que a decisão de primeira instância, ela não analisou corretamente esses argumentos e provas tão importantes para o deslinde do caso. Tanto é que houve já nos autos 2 conversões em diligência para que a fiscalização pudesse melhor analisar os documentos e pudesse manifestar-se sobre esses documentos de forma detalhada. Inclusive, foi essa análise detalhada que a primeira diligência solicitada pela Colenda 8ª Câmara Julgadora solicitou, nesses termos do detalhe. Mesmo assim, mesmo nessas conversões em diligências, não houve a detida análise. De maneira genérica, a fiscalização afastou a documentação juntada pela recorrente, alegando que aquela documentação não seria hábil para comprovar a insubsistência do lançamento, ou seja, que não houve omissão de saída e que houve o recolhimento de ICMS nas operações. Desse modo, veja-se que a própria decisão de primeira instância merece ser anulada para que outra seja proferida no seu lugar, para que haja essa detida análise. Ou ainda, a nova conversão de diligência, para que a fiscalização pudesse analisar esses documentos realmente de forma detalhada, que pudesse fazer o confronto do CARDEX, das notas fiscais, do livro registro de inventário, inclusive corroborado pelo laudo, e que comprovam que todas as pernas, elas estão casadas, ou seja, não houve saída para cliente sem o recolhimento
do ICMS, e que todas as entradas do estoque foram registradas, no depósito, perdão, foram registradas no livro de registro de entrada no depósito, que tem uma correspondente saída, enfim, que as operações estão amarradas de alguma forma. Nesse sentido, ainda tem um argumento subsidiário da confiscatoriedade da multa pelo caráter nítido e abusivo, já que não houve omissão de saída, mas a recorrente espera que os argumentos endereçados tanto pela nulidade quanto pela insubsistência do mérito sejam suficientes e que esse recurso ordinário seja conhecido e provido para que o lançamento seja cancelado em sua integralidade. Muito obrigada e eu permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos que os senhores entendam como necessários. Obrigada. Agradeço, doutora Juliana. Doutor Carlos. Obrigado, doutor Juliano. Vou direto ao voto. A 8ª Câmara Julgadora veio a competir o julgamento de diligência de folhas tais para que o agente fiscal atuante analisasse os documentos trazidos pela recorrente, levando em consideração o relatório elaborado pela auditoria independente, demonstrando a regularidade das movimentações de estoque por código de produto e os documentos fiscais de venda das mercadorias emitidas, DOC 4 da Defesa. O agente fiscal atuante se manifestou às folhas tais e seguintes, concluindo que os documentos apresentados não eram exigidos pela legislação e, portanto, não poderiam fazer prova a favor da recorrente, conforme o trecho da manifestação, inclusive transcrita às folhas tais pela representação fiscal no parecer tal. Esta conenda da 8ª Câmara Julgadora deste Egresso Tribunal concluiu que não havia, no parecer de diligência folhas tais, qualquer análise realizada com a devida cautela do relatório elaborado por auditoria independente e os documentos fiscais de venda das mercadorias emitidos pelo autuado, concluindo que a diligência foi descumprida pela dota fiscalização e determinando, não tendo ocorrido a apresentação de uma análise detalhada, que pudesse auxiliar essa conenda da Câmara Julgadora a embasar seu convencimento jurídico quanto ao tema, já que o parecer de diligência apenas mencionou de forma genérica que os documentos apresentados pela requerente não foram suficientes para afastar a exigência fiscal. O julgamento foi convertido em diligência para que a douta representação fiscal se manifestasse sobre a documentação juntada em resposta à diligência anterior, folhas tais, para o efetivo cumprimento da diligência proposta, levando em consideração o relatório elaborado pela auditoria independente e os documentos fiscais de venda das mercadorias emitidos pela recorrente. Observo, no entanto, que a douta representação fiscal no parecer tal, de folhas tais, de fato, para o efetivo cumprimento da diligência proposta, novamente não apresentou uma análise detalhada que pudesse auxiliar a esta Câmara Julgadora, levando em consideração o relatório elaborado pela auditoria independente e os documentos fiscais de venda das mercadorias emitidos pela recorrente. Isso porque, ao contrário do objetivado pela conversão de julgamento de diligência, a douta representação fiscal, sob o pretexto de afirmar que analisava os documentos apresentados pela recorrente, especialmente os registros do sistema Cardex, limitou-se a fazer as seguintes colocações. O item 18. Após análise, verifica-se que os documentos são completamente inadequados para contestar a acusação fiscal, uma vez que apresentam diversas inconsistências e lacunas. O item 20. Primeiramente, o número de transação, que teoricamente deveria corresponder ao número de documento fiscal, vinculava a movimentação, não coincide com as notas apresentadas. Parece tratar-se de uma combinação de número mais séria que também carece de precisão. Em segundo lugar, as fichas que supostamente registrariam as movimentações não contêm qualquer identificação oficial do remetente ou destinatário, como CNPJ ou inscrição estadual, impossibilitando determinar a origem e o destino da mercadoria. Ademais, observações limitam a indicar a remessa para o depósito fechado, baixo de estoque em socorro, sem especificar qual seria o estabelecimento de socorro de forma oficial. Por fim, as opções indicadas na coluna tipo, listadas folhas tais da defesa, não permitem identificar claramente a natureza das operações contendo os termos vagos como ajuste de inventário, remessa, amostra, evolução, sem indicação concreta dos remetentes ou destinatários. Assim, fica evidente a impossibilidade de se utilizar o ficha do sistema Cardex como comprovação das alegadas movimentações de mercadoria, da qual eu transcrevo algumas outras indicações dela. Ora,
A adota representação fiscal basicamente limita-se a afirmar mais uma vez que as fichas do sistema Cardex não são prestas para a comprovação das movimentações de mercadorias, fazendo análise superficial da documentação acostada, ao contrário da análise detalhada levando em consideração o relatório da auditoria independente como determinado, não tendo sido efetuado o cotejo de documentos juntados pela recorrente aos autos. O laudo técnico juntado pela corrente compara e detalha movimentações constantes do Cardex com as movimentações reportadas no livro de registro inventário, bem como as respectivas notas fiscais de saída. A adota representação fiscal, entretanto, se limita a afirmar que este relatório apresenta problemas que inviabilizam qualquer comprovação segura das movimentações em razão da nomenclatura de duas colunas. Coluna saber, coluna DOC recebimentos e coluna outros movimentos de inventário. No entanto, como a própria nomenclatura das colunas indica, salienta a recorrente, a coluna OVDOC recebimentos indica recebimento e compra de mercadorias, enquanto as informações de coluna outros movimentos de inventário indicam movimentações de outra natureza, não havendo, portanto, qualquer ambiguidade. Vale concluir que a adota representação fiscal não produziu qualquer tentativa de análise detalhada da documentação e do laudo técnico postado pela recorrente, ainda que em relação a um único produto, com o objetivo de refutar as provas apresentadas e capaz de atestar total procedência do lançamento fiscal. Por conseguinte, entendo que a diligência não foi devidamente cumprida, razão pela qual converto o julgamento em de nova diligência para que seja realizada uma análise detalhada com a devida cautela dos documentos acostados pela corrente, bem como o relatório elaborado por auditoria independente. Deste modo, mais uma vez, converto o julgamento de diligência para que seja efetuada a análise detalhada dos documentos trazidos pela recorrente, DOC 4, levando em consideração o relatório elaborado pela auditoria independente e os documentos fiscais de venda das mercadorias por ano emitidos, cotejando tais documentos com as movimentações como o efetivo no laudo técnico da auditoria independente. Após vista recorrente para a modificação e, por fim, retorno ao julgamento. É assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos Henrique. Doutora Bia. Obrigado, senhor presidente. Eu preparei uma pequena manifestação com relação à diligência e gostaria de lê-la, que já está pronta para ser inserida, no seguinte sentido. Pedimos vênia à primeira Câmara de Julgadores, especial ao senhor relator, Carlos Henrique Martins de Lima, para externar a posição desta representação acerca do voto em matéria de discussão. Como já bem exposto, o seu voto, o relator vota por converter no processo de diligência para que seja efetuada análise detalhada dos documentos trazidos pela recorrente, DOC 4 da defesa, levando em consideração o relatório elaborado por auditoria independente e os documentos fiscais de venda das mercadorias por ano emitidos, protejando tais documentos com as movimentações como efetivado no laudo técnico da auditoria independente, asseverando que esta representação fiscal limitou-se a afirmar que havendo problemas que inviabilizam a comprovação de efetiva operações pela nomenclatura das colunas e que tampouco produziu qualquer tentativa de análise detalhada dos documentos do lado técnico acostado. Primeiramente, relembra-se parte da manifestação juntada por esta representação às folhas 12, 0, 9 e 99, não item 16. Porém, por extremo amor à argumentação, analisaremos os documentos apresentados pela autuada em ocasião da defesa do sistema Cardex. 17. As folhas 120 e 334, autuada junto do DOC 3, a amostragem da movimentação do Cardex relativa ao código do produto PR 002126 e respectiva amostragem de notas fiscais de remessa e venda interestadual. Analisando seu conteúdo, mais uma vez concluímos por sua total imprestabilidade para editar a acusação fiscal mediante suas omissões incongruentes. A uma, porque o número de transação, que teoricamente poderia ser o número do documento fiscal que suportaria a movimentação, não bate com os nomes trazidos. Notas trazidas. Antes parece ser uma junção de número sério que também não corresponde à exatidão. A duas, porque as supostas fichas que demonstrariam a movimentação de mercadorias não possuem nenhuma identificação oficial do remetente ou destinatário, como CNPJ ou inscrição estadual. Então, como saber onde saiu a mercadoria e para onde ela foi? A três, porque as observações indicam apenas remessa para depósito fechado, baixa, estoque, em socorro, sem qualquer identificação oficial de qual seria esse estabelecimento de socorro. A 4, porque o tipo de documento cujas operações estão elencadas nas folhas 110, 541, possui várias alternativas que não permitem a identificação clara do que ocorreu, conforme citamos abaixo. Ajuste de inventários. O que seria isso? Remessa para amostra. Remessa para quem? Devolução para quem?
Assim, resta claro qualquer impossibilidade das fichas desse sistema Cardex demonstrar as supostas movimentações de mercadorias. As folhas 120 e 604, a autora junto do DOC 4, relatório elaborado por auditoria independente, demonstrando a regularidade das movimentações de estoque por código de produto. No citado relatório, da mesma forma, apontamos problemas que impossibilitam a comprovação minimamente segura na movimentação de mercadorias. Há uma, porque a coluna OV, DOC recebimento, significa recebimento de mercadoria, não indica de quem recebeu. Então, como poderia o físico fazer uma conciliação? Há duas, porque não se sabe o que é outros movimentação de inventário. É saída? É entrada? Como poderia fazer uma conciliação? Assim, mais uma vez, vai estar claro, qualquer impossibilidade do relatório apontado demonstrar supostas movimentações de mercadoria. Por fim, volto eu. Na conversão do anterior diligência a esta representação fiscal, para que essa se manifestasse após eventual manifestação da autuada, valendo mencionar o item 8 do parecer já citado, caso nenhum documento seja anexado pelo autuado, entendemos que os autos estão prontos para julgamento ou a nossa manifestação a seguir, que é a que eu citei aqui, mencionei antes. O momento no qual manifestar-se-ia, inclusive quanto ao efetivo cumprimento da diligência proposta. Observa-se que, em relação ao cumprimento original da diligência, como proposta pela oitava Câmara Julgadora, este não foi adequadamente enfrentado. Mencionou-se os esclarecimentos do FRE responsável pelo cumprimento da diligência com relação ao sistema Cardex. No entanto, é de rigor reconhecer que a análise, como decidida pela oitava Câmara, não foi realizada com tempo. Assim, entende-se, a teoria do voto à discussão, que resta a ser cumprida a sua íntegra do que foi decidido pela oitava Câmara, havendo análise ao senhor FRE autuante, e não esta representação fiscal. Repita-se o teor da decisão daquela Câmara, folha 120.973, e que está em consonância com o voto em discussão. Aí, item 6 do voto, então. Diante disso, divergindo do ilustre relator com voto pela conversão do julgamento de diligência para que o FRE autuante analisem a devida cautela os documentos trazidos autos pelo autuado, levando em consideração o relatório elaborado de auditoria independente e os documentos fiscais de venda das mercadorias emitidas pelo autuado, após vistas a autuada e a DRF para manifestação. Por fim, retorna os autos para julgamento. Assim, com a devida mênia, entende que a diligência deve ser direcionada ao FRE autuante e não a esta representação fiscal. É nesse sentido a manifestação. Agradeço, Bia. Já registrei aqui a manifestação. Ok. Muito bem. Não é um processo simples, né? Há muitos documentos. Eu vou solicitar vistas, porque eu tenho dúvidas quanto à diligência proposta do Dr. Carlos, no sentido de ser produtiva ou não, porque já houve uma conversão de diligência no mesmo sentido. Né? Retornar para a mesma coisa, eu não sei se seria muito produtivo. Então, vou solicitar vista para analisar melhor os autos, porque tem muitos documentos, muitas tabelas, né? Então, vou pedir licença do Dr. Carlos e vou solicitar vistas. Muito bem, vistas concedidas. Doutora Juliana, então, o processo será em vistas para mim e retornar oportunamente. Agradeço a sua presença, um bom dia. Obrigada, senhor presidente, senhor relator e todos os demais presentes. Desejo um bom dia, uma boa sessão e peço licença para me retirar. Obrigada. Obrigado, bom dia. Passar para o processo dele, distribuidor de cosméticos de prestação de serviço limitada, recurso ordinário, relator doutor Eduardo Soares de Mello, na versão 2 AINS, é o 438.938 e o 442.082. Só um momento que eu vou corrigir a presença do patrono. Muito bem. Eu abro o processo do AIN 438.938. Doutor Eduardo, já é possível disponibilizar o voto? Tá, então deixa eu só editar. Aí eu leio o relatório e aí procede-se a sustentação oral. Só um segundo. O final 938, né, presidente? Isso. Tá, só um segundo.
Bem, eu vou proceder à leitura do relatório desse processo, fazendo só uma observação, embora conste do relatório, que foi deferido, né, pela presidência desse tribunal pedido para julgamento em conjunto, em conexão com outro auto de infração, que é o de final, acho que é 82. Então, eu lendo o relatório, se, claro, o presidente concordar, eu acho que seria oportuna a apresentação da sustentação oral, já valendo para os dois processos, depois eu edito o segundo processo, e é claro que se o patrono da autuada entender que tem alguma peculiaridade em relação ao segundo processo, ele já pode acrescentá-la. Então, eu vou proceder aqui à leitura do relatório do de final 938. E aí depois, no outro momento, eu edito o voto do outro processo. Então, aqui eu reproduzo, né, as acusações fiscais e aí eu as sintetizo da seguinte forma. As acusações fiscais dizem respeito, portanto, a 1. Falta de pagamento do ICMS por emissão de documento fiscal sem o destaque e cálculo do ICMS, por considerar operações tributadas como não tributadas, esse é o item 1. E 2, ausência de pagamento do imposto estadual em operações sujeitas ao regime de substituição tributária, ICMS-ST, em virtude da emissão de documento fiscal sem o destaque e cálculo do ICMS-ST, por considerar operações tributadas como não tributadas, é o item 2. Aí eu destaco aqui a apresentação da defesa, número de folhas, decisão de primeira instância, aí houve a apresentação de recurso ordinário e das respectivas contrarrazões pela Fazenda. Em 18 de junho do ano passado, a decisão aqui dessa Câmara entendeu pelo retorno do processo na instância COR, para que nova decisão houvesse a prestação jurisdicional, porque, na verdade, houve uma omissão. Sinteticamente, essa colina da Câmara reconheceu falta de motivação do decisum de primeira instância, uma vez que o juízo monocrático não adentrou no cerne da questão, sequer mencionando circunstância fática trazida pelo protocolo ICMS 104 de 2012 e, igualmente, deixando de proceder à comparação à distinta situação fática descrita no convênio ICMS 81 de 93. Consignara, isso aqui ainda é o relatório, tá? Consignara, em face da dissonância entre o convênio 81 e o protocolo 104, a imprescindibilidade do exame, sopesamento do conteúdo das aludidas normas para ulterior juízo de valor, explicando por que isso foi determinado no outro julgamento, do prevalecimento da regra geral, convênio 81, sobre regra específica, protocolo 104, após o confronto de conteúdos que trazem tratamentos próprios para situações fáticas distintas e que possivelmente são incompatíveis. Aí houve um novo julgado, em primeira instância, interposição de novo recurso ordinário, novas contrarrazões pela Fazenda, e aí, como eu comentei, de acordo com o parecer fiscal, aí eu trago o número, a presidência deste egrégio tribunal deferiu o pedido de conexão processual entre o presente processo e o auto de infração 4142082-2, para julgamento em conjunto nesta colém da Câmara. Então, em suma, esse é o relatório, fique à vontade o patrono para a sustentação oral. Bom dia, senhores julgadores, senhor representante fiscal e demais presentes. Eu não me oponho que os dois processos tenham o mesmo julgamento, já que eles nascem do mesmo pensamento fiscal, né? O doutor Eduardo bem colocou, é um caso bem interessante sobre a aplicação da lei fiscal, né? A gente vive um turbilhão de normas, e não raro, como neste caso, existem normas que se sobrepõem ou, no caso, se anulam, né? Então, o caso fático é bem simples. Uma empresa aqui de São Paulo recebe em transferência mercadorias do estado do Rio de Janeiro, mercadorias cosméticas. O fisco, ou agente fiscal, diz: essa transferência não tem ST. Isso baseado no convênio ICMS 81 de 93. Assim, o adquirente de São Paulo,
ele é substituto tributário. Ele compra no débito e crédito e na hora de vender ele destaca a ST. É o entendimento do fisco. Mas o entendimento correto, e eu vou explicar o porquê correto, é que o contribuinte de São Paulo, ele é substituído, ou seja, ele compra a mercadoria com a ST já incluída. Então, a ST, ela nasce no primeiro momento, ou seja, na entrada da mercadoria em São Paulo. E tem toda essa construção que a gente vai demonstrar. Então, o que a gente poderia dizer? Há uma disputa de qual legislação está em vigor ou deve ser aplicada. A 81/93, que diz que não há ST na transferência, portanto, o adquirente é substituto, ou o protocolo ICMS entre São Paulo e Rio, 104/12, que diz exatamente o oposto, que a ST incide, o vendedor remetente é o obrigado a pagar, até por conta do protocolo, e que o contribuinte de São Paulo, destinatário, é substituído. Bom, é uma situação bem interessante, que a gente vai ver que o placar aqui é um placar dilatado em função desse pensamento, de que o protocolo 104/12 ele prevalece. Começa por uma regra de hermenêutica jurídica, uma regra que a gente tem que aplicar sempre, que a legislação específica ela prevalece sobre a legislação geral. E isso está muito claro, porque o convênio ele é uma regra de aplicação para todas as unidades federadas, enquanto o protocolo ele fala e trata da situação específica, a transferência do Rio de Janeiro para o estado de São Paulo. Então, é aquela história, nós estamos olhando uma legislação geral, que é o convênio, que não pode ser aplicado, em detrimento de uma regra específica, o protocolo 104/2012, que deve efetivamente ser aplicado. Inclusive, o convênio ICMS 81/93, ele não foi recepcionado em São Paulo. E isso porque o artigo 264 do regulamento ou da lei, enfim, o artigo 264, agora eu fiquei em dúvida se é o regulamento ou a lei, mas o artigo 264, ele diz que os convênios, eles podem ser recepcionados ou, e no caso específico, especificamente, que a regra imposta pelo convênio, ele é sujeito a um questionamento, salvo o melhor juízo, diz essa disposição da lei, essa disposição ela se aplica. Então, mostra que o convênio ele está sujeito a uma revisão pela legislação de São Paulo. E essa revisão efetivamente aconteceu. Nós estamos vivendo aí um emaranhado de normas. Vou citar mais uma, que talvez, a meu ver, é a mais importante, que é o artigo 426A do regulamento. O artigo 426A, ele foi cunhado em que situação? Ele coloca na substituição tributária expressamente as transferências entre contribuintes comerciais, ou seja, entre atacadistas, como foi o caso. Se a transferência fosse de uma fábrica, de um estabelecimento industrial ou importador para uma filial em São Paulo, não haveria ST. Mas nesta situação, o artigo 426A, ele diz que há efetivamente uma tributação da ST, há efetivamente uma tributação da ST quando a transferência é de estabelecimentos atacadistas. E neste particular, eu me lembro que em 2005 eu estava aí na cadeira de vocês
como juiz do Tite. E o Rosa, ele deu uma palestra, enfim, que eu lembro muito bem. Ele falou, olha, o Estado quer ver o contribuinte assim desfraudando a guia de GNRE quando entra no Estado. Então, o Estado de São Paulo fez uma escolha. Ele quer que o atacadista pague a ST na entrada. Então, é o que diz o artigo 426A. Além do artigo 426A, tem o artigo 313, entre as letras E até H, que diz, em um certo momento, impõe, num certo momento, a observância do artigo 426A. Ou seja, o artigo 426A ele foi reproduzido especificamente para o segmento de beleza e bem-estar, ou cosméticos, ou perfumaria, do jeito que queiram chamar, dizendo exatamente isso. Olha, se existir uma transferência entre atacadistas, a mercadoria tem que vir com a ST paga. E seguindo, existe também a portaria CAT 16 de 2008, que fala a mesma coisa, da prevalência, da existência dessa antecipação, né, da substituição tributária na entrada, na transferência. Então, essa portaria CAT, ela tem um papel relevante nessa nossa conversa, porque é uma demonstração que o convênio não foi recepcionado pelo artigo 264, como também pela interpretação da própria CAT. Né? Porque, está claro, a gente quer, Estado falando, o Estado quer receber a ST na entrada. E tem alguns julgamentos, eu colecionei um do Tite, que estão todos, eu não vou citar, né, até não vou reproduzir o que fala, até em função do tempo, já que nós temos muita coisa para dizer, está nos autos. Um processo do Tite que também diz da existência, da prevalência e da aplicação do artigo 426A. Então, quando a gente olha até agora, olha, existe uma lei, né, supondo que o 264... desculpa, o 264 é do regulamento. Existe uma lei, um regulamento que expressamente diz que é possível não acolher o convênio. Existe o artigo 426A, existe o artigo 313, e tudo isso ainda é digerido pela CAT, que sai uma portaria, o coordenador de administração tributária edita uma portaria dizendo, olha, a portaria 4, o artigo 426A é vigente. Então, isso demonstra, logicamente, que o convênio ele não é algo que foi aceito no Estado de São Paulo. A Lei 6.374 também, ela diz, e está citado no processo, que há, efetivamente, a necessidade de se verificar o protocolo. Então, o protocolo ele é algo que tem que ser olhado, trabalhado, analisado, sem considerar o convênio a regra geral. Né? Então, o protocolo ele se sobrepõe a tudo isso. E uma importante situação é o seguinte, eu colecionei no recurso desse processo final 9384, pelo menos 9 soluções de consulta. Logicamente, nenhuma dada a esse contribuinte que eu estou representando. Mas em todas as soluções de consulta, essas 9 soluções de consulta, a interpretação é a mesma. A interpretação é, olha, havendo uma transferência de o atacadista A para o atacadista B, sendo A fora de São Paulo, B dentro de São Paulo, está na regra da ST. E se existir protocolo, quem paga é o remetente. Se não existir o protocolo, é o pagamento por antecipação. E por fim, ainda, não digo por fim, mas concluindo uma primeira situação de explanação, o Estado editou, permitiu, né, a edição de um regime especial de ofício, na portaria CAT 5313. Esse regime especial de ofício, notem, ele é feito com qual finalidade? Se existir distorções, você muda o polo do sujeito
do substituto tributário. Então, o Estado tem uma ferramenta, se fosse o caso, para efetivamente ajustar alguma distorção. E não foi aplicado. Esse contribuinte não tem, ele tem uma regra, a regra geral. Então, colocando esses pontos, olha que situação terrível que está o contribuinte. Ele tem duas normas, claramente antagônicas, uma vai para o norte, a outra vai para o sul, e essas normas não se conversam. E se o contribuinte, eventualmente, tivesse abraçado o convênio ICMS 8193, sendo substituto tributário, ele poderia ser questionado. Então, a gente poderia estar aqui neste momento falando exatamente o contrário. Então, olha que pericritação que nós estamos vivendo, olha que insegurança. E para isso, o CTN, como todos sabem, ele tem uma solução. Em dúvida, em dúbio pró-contribuinte, né? Não pode ter uma outra interpretação. E aí eu vou para elementos financeiros, tá? Elementos financeiros, que logicamente a gente que trabalha com direito sempre olha que é um termo secundário, mas nesse caso ele mostra uma coisa muito importante. Primeiro, a ST foi paga, está destacado na nota fiscal de entrada. Então, quando se pega todas as notas fiscais de entrada, existe o cálculo e o destaque da ST. Então, isso, ele mostra que há efetivamente o recolhimento, aquilo que se precisou, quis cobrar-se, ele foi cobrado. E olha que situação interessante, a ST paga, ela é maior do que a ST que está sendo cobrada. E pior ainda, o contribuinte falou, olha aqui, como que eu estou, que situação que eu estou. Entrou com pedido de ressarcimento do valor que foi pago e esse ressarcimento foi glosado. Então, ele pagou, o fisco diz, foi pago indevidamente, teria que ter sido pago na saída. Então, falou, então eu quero ver o valor da entrada. Não, o valor da entrada não pode. Então, o que acontece? Cadê a justiça fiscal? Por isso que é importante se falar nessa questão o financeiro. Outra situação no financeiro. Supostamente, a gente nunca admite que a ST teria que ser paga na saída, a defensora atual teria que ser a substituta, você tem o direito a se creditar do ICMS operação próprio destacado. O que o trabalho fiscal fez? Ele fez um percentual, pegou um percentual, escolheu um percentual e aplicou esse percentual como um ICMS presumido. Só que as notas fiscais de entrada têm consignado ICMS. Então, haveria, logicamente, de se pegar esse valor. Olha, falar, então, eu estou apurando aqui todo o ICMS, esse é o crédito. Outra situação que mostra a complexidade da situação. Sendo a empresa, vamos dizer, substituta tributária, ou seja, se a hora defendente tivesse que pagar ST, ela só pagaria nas vendas para outros contribuintes. Só que essa empresa, ela realiza a venda para pessoa física, para consumidor final. Então, isso teria que ser excluído da base. Porque a ST, logicamente, todos sabem, que ela é uma presunção de tributação para operações de varejo, ou para operações seguintes, né? E nesse caso não existiu, porque a mercadoria saiu desse atacadista, que aquele termo atacarejo, ele saiu dessa pessoa para consumidores. E essas vendas foram incluídas, como se tivesse ST. Pior, não foram tiradas as vendas canceladas, não foram tiradas as vendas que ocorreram para outros estados, até porque quando você faz a venda para outro estado, não é fato gerador da ST. Então, qual que é no aspecto financeiro agora e prático? Quando se fez a avaliação, se imputou o adquirente paulista, na verdade, ele é o substituto. Então, todas as regras da substituição haveria de ser aplicado para eles.
que seria excluir venda cancelada, como eu disse, as vendas interestaduais, excluir venda para consumidor final. Inclusive, tem erro de MVA, né? Foi aplicado MVA diferente, porque o setor de cosméticos tem uma extensa lista de MVAs para cada tipo de produto. Enfim, existe aí uma questão financeira que efetivamente demonstra que o auto, ele se mantiver esse entendimento, que logicamente eu refuto, mas teria que ser refeito esse auto. E tem mais um fator que é muito importante, o prejuízo ao erário. Não existe prejuízo ao erário, porque a ST ela é uma situação que hoje não virou tributação efetiva, não é tributação efetiva, é tributação intermediária, já que é possível pegar do varejo o complemento ou o ressarcimento. Então, se, vamos supor, recolheu menos imposto do que deveria, a ponta final ela tem como ser cobrada. Todas as grandes redes hoje, ela faz a portaria CAT 42, aonde ela apura o eventual ressarcimento ou eventual complemento. Mas isso demonstra que a ST é quase que uma antecipação tributária. Ela não é uma substituição tributária sendo definitiva. Então, somando todas essas situações, e principalmente notando o seguinte, tudo que eu falei até agora, a gente compara com uma situação, uma premissa que, olha, o convênio 8193 tem que prevalecer, não obstante tudo que nós falamos. E esse entendimento, inclusive, e é sempre bom a gente se amparar, o STF já disse que as normas específicas prevalecem sobre as gerais. Então, eu não quero me alongar mais, até porque todo o material, tudo que a gente colocou está efetivamente nas peças. Há vamos dizer assim, um relatório anterior que embasou a conversão de diligência do doutor Eduardo, que demonstra isso, que a gente está polarizado nessa situação, o próprio determinação da presidência do Tite, que pediu para juntar os processos, o que é muito importante, né, para a gente efetivamente criar um bom julgamento, e, logicamente, a primeira Câmara de todas é a primeira. Então, eu fico muito feliz e satisfeito em poder fazer essa sustentação oral, e estou aqui à disposição, se precisar de algum tipo de esclarecimento. Obrigado. Agradeço ao doutor Aquiles, doutor Eduardo. Bem, eu agradeço ao patrono e sem fazer qualquer média, uma sustentação oral muito didática, muito clara na explanação, até porque são vários argumentos expendidos, mas o patrono ele soube, né, como todo advogado que pratica sustentação oral, sintetizar e priorizar o que realmente é juridicamente mais relevante. Eu vou proceder à leitura, então, do meu voto. Então, depois do que eu li do relatório, eu digo: a recorrente apresentou recurso ordinário se insurgindo contra a decisão singular que manteve o auto lavrado. Afirma, e aí eu estou sintetizando as várias argumentações da recorrente. Nulidade da decisão recorrida por ausência de análise de documentos e de argumentação expendida na defesa de folhas, sendo então desprovida de fundamentação. 2. Insubsistência do auto por desobediência ao disposto na Portaria CAT 115/2014. 3. Nulidade do trabalho fiscal por estar calcado em indícios e presunções, deixando de considerar os créditos do imposto estadual nascido das operações mercantis. 4. Pagamento do ICMS operação própria pelo substituto tributário por antecipação. 5. Falta de cobrança do imposto estadual do real responsável pelo pagamento do tributo. 6. Aplicação do protocolo ICMS 104 de 2012, que atribuiu ao contribuinte fluminense, emitente das notas, a obrigação de apurar e recolher o ICMS-ST. 7. Inexistência de recepção do convênio 81/93 pela Lei Paulista. 8. Recolhimento do ICMS-ST pelo remetente das mercadorias com inscrição estadual de substituto tributário em São Paulo. 9.
Inexistência de prova de responsabilidade direta da recorrente sobre o ICMS-ST. 10. Aplicação da Lei Complementar Paulista 1320 de 2018 e que instituiu o programa nos conformes. 11. Necessidade de cálculo do imposto estadual cobrado, levando em conta o ICMS-ST recolhido pela filial fluminense de outros créditos a que tem direito. 12. Ressarcimento do ICMS-ST recolhido pela filial. 13. Redução e relevação das multas imputadas nos termos do 527A do regulamento. 14. Caráter confiscatório das penalidades aplicadas. 15. Limitação dos juros de mora à taxa Selic. 16. Indevida inclusão na base do ICMS-ST de operações canceladas, mercadorias devolvidas e vendas a consumidores finais. 17. Erro na fixação dos MVAs. 18. Impropriedade da incidência de multa sobre os valores básicos atualizados. Artigo 85, parágrafo 9º da Lei 6374 de 89. E 19. Impossibilidade de instauração da ação penal pela simples autuação fiscal. Ao analisar as matérias preliminares, não vislumbro data vênia nulidade da decisão recorrida por alegado vício de motivação, uma vez que a nova decisão recorrida procedeu à devida prestação jurisdicional, sendo que a recorrente compreendeu a natureza e a extensão das acusações fiscais, exercendo o pleno direito ao contraditório e ampla defesa. Pondero, no caso concreto, a constituição do crédito tributário nos modos do artigo 34 da Lei Paulista 13457 de 2009, assim como nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, sendo em conteste no processo a identificação dos elementos necessários para o lançamento de ofício. No caso, identificação do sujeito passivo e qualificação, capitulação legal da norma infringida e da penalidade aplicada, descrição dos fatos que permitem a verificação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributária e a descrição da infração. Assim, conheço e nego provimento essa parte do recurso ordinário. A recorrente sustenta que, em virtude de normas contidas no programa nos conformes, instituído pela Lei Complementar Estadual 1320 de 2018, teria direito à denominada autorregularização, de modo que a mesma seria assegurada a espontaneidade com a possibilidade de regularizar sua situação, corrigir os equívocos cometidos perante o fisco estadual antes da lavratura do presente auto de infração ou de medida administrativa, sem a cominação de penalidades. Penso, data vênia, de forma distinta. É-se disso que, em conformidade com o que dispõe o artigo 14, parágrafo 1º do aludido programa, a notificação de autorregularização do contribuinte, entenda-se, oportunidade para regularizar a situação perante o fisco paulista sem imputação de sanção, consiste em faculdade da administração fazendária, oportuna a reprodução do dispositivo legal. Eu não preciso ler inteiro, mas começa dizendo que, a critério da Secretaria da Fazenda, o contribuinte poderá ser notificado de indício de irregularidade. A recorrente foi informada acerca do início do trabalho fiscal, de fiscalização, tendo em vista os pedidos de prestação de informações contidos em ordem de serviço fiscal, assim como em notificação. Iniciado o trabalho fiscal, perde-se a espontaneidade de incumento nos termos do artigo 88 da Lei Paulista 6374 de 89. Transcrevo esse artigo, inclusive seu parágrafo 2º e item 1. No mesmo sentido, ou seja, exclusão da espontaneidade do contribuinte a partir do início do trabalho fiscal, o estatuído no artigo 138, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Aqui eu vou ler porque a norma é curta. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. E aí eu trago julgados do TIT nesse sentido. Então, eu trago uma decisão da 2ª Câmara, da 9ª Câmara. São julgados que eu trago, se precisar, eu leio. Desnecessário expender maiores considerações sobre o tema, não havendo como prestigiar a pretensão da recorrente. Por essas razões, conheço e nego provimento a esta parte do recurso ordinário.
Não merece prestígio a afirmação da recorrente quanto à nulidade do auto em decorrência da falta de demonstração no processo do referendo da Comissão de Controle de Qualidade, nos termos da Portaria CAT 115 de 2014. Basta registrar, sendo desnecessária a fundamentação adicional para o deslinde dessa específica controvérsia, que, em conformidade com o que preceitua a Portaria CAT 115 de 2014, artigo 10, incisos 1 a 4, o auto de infração somente poderá deixar de ser lavrado caso atenda, de forma cumulativa, a requisitos, dentre os quais se inserem, entre outros, 1. Infração que não implique falta de pagamento do imposto, e 2. Infração que não acarrete prejuízo à fiscalização. Inconteste o não cumprimento dos aludidos requisitos, uma vez que as infrações descritas nas atuações fiscais dos itens 1 e 2 do presente auto decorrem, justamente, da alegada falta de pagamento de ICMS operação própria e ICMS-ST. Isto posto, conheço e nego provimento a essa parte do recurso ordinário. Quanto ao mérito, o trabalho fiscal sustenta a necessidade de recolhimento do ICMS operação própria e do ICMS-ST nas saídas promovidas pela recorrente, atacadista, na condição de substituto tributário, nos moldes do convênio ICMS 81/93. Entre parênteses, recebimento da mercadoria transferida pelo estabelecimento fluminense, sem recolhimento na entrada no estabelecimento da recorrente no estado de São Paulo, mas com destaque do ICMS, reitere-se, operação própria e operações subsequentes, nas saídas, vendas aos seus clientes em território bandeirante. No sentido do fisco paulista, não caberia recolhimento de ICMS-ST pelo estabelecimento fluminense nas aludidas transferências. Estabelecimento do Rio para filial no estado de São Paulo, por tratar-se de obrigação de apuração e recolhimento pelo estabelecimento destinatário paulista, recorrente, na saída das mercadorias. Reconheço, todavia, o acerto do procedimento adotado na operação mercantil em comento, consubstanciado no recolhimento de ICMS operação própria e ICMS-ST a cargo da filial fluminense na entrada do produto na filial paulista, nos lindes do protocolo 104 de 2012. Não há como prestigiar a assertiva de prevalecimento de regra geral, convênio ICMS 81 de 93, sobre regra específica, protocolo ICMS 104 de 2012, porquanto os conteúdos das aludidas normas trazem tratamentos próprios para situações fáticas distintas, incompatíveis entre si. Como bem observado pela recorrente, abre aspas, o convênio dispensa o ICMS-ST nas transferências e o protocolo impõe o pagamento da ST na entrada, ou seja, são normas distintas, assim uma tem que ser escolhida. Nesse passo é certo que a norma específica, entre parênteses, que são várias, protocolo, regulamento do ICMS, decisão normativa, soluções de consulta, prevalecem sobre a geral, fecha aspas. Cobra importância para o deslinde da controvérsia o disposto no artigo 264 do regulamento do ICMS, segundo o qual, abre aspas, e aí em negrito eu destaco, salvo disposição em contrário, e aí continua a norma, não se inclui na sujeição passiva por substituição, subordinando-se às normas comuns da legislação, a saída promovida por estabelecimento responsável pela retenção do imposto de mercadoria destinada a, então esse aí é o caput. Significa dizer que o ordenamento jurídico permite, no caput do artigo 264 do regulamento, situações que excepcionam a regra constante da cláusula 5ª do convênio ICMS 81. Em outros termos, em contraposição ao determinado pelo convênio ICMS 81, admite-se edição de norma que considere a sujeição ao regime de substituição tributária com recolhimento do ICMS-ST nas entradas de mercadorias no território paulista em transferência interestadual. Além disso, o artigo 426-A do regulamento versa acerca do cumprimento da obrigação tributária principal, ICMS-ST, entre parênteses, retenção e pagamento, no caso vertente, pelo estabelecimento remetente localizado no estado do Rio de Janeiro, fecha parênteses, na entrada no estabelecimento do contribuinte, deixando assim de exigir o imposto estadual em momento ulterior, como preconiza na regra geral o convênio ICMS 81. Dispõe o artigo o dispositivo legal em apreço. Aí eu cito 426-A e o parágrafo 1º que diz:
O disposto neste artigo aplica-se às mercadorias sujeitas ao regime jurídico da ST, referidas nos artigos 313-A a 313-Z20, e aí eu destaco a parte final, exceto se o remetente da mercadoria tiver efetuado a retenção antecipada do imposto na condição de sujeito passivo por substituição, conforme previsto na legislação. Fecha aspas. Considerado o destarte substituto tributário, caberá ao remetente o recolhimento do imposto estadual, sendo certo ainda disposição constante do convênio ICMS 142/2018, cláusula 8ª, no mesmo sentido. E aí eu reproduzo, se precisar eu leio. Dessume ainda da cláusula 1ª do protocolo ICMS 104 a atribuição ao contribuinte do Estado do Rio de Janeiro a condição de substituto tributário nas operações para o Estado de São Paulo, devendo recolher o imposto estadual atinente às operações ulteriores. Como bem observado pela recorrente, o artigo 313-E, parágrafo único, item 1 do regulamento do ICMS, determina a aplicação do regime de substituição tributária, obediência ao artigo 426-A do mesmo diploma normativo, entre outros ao segmento de higiene pessoal e perfumaria. E aí eu transcrevo o 313-E, parágrafo único, item 1. Mas não é só. Regra específica, contida no protocolo ICMS 104, há que prevalecer sobre as normas gerais, constantes do convênio ICMS 81, sendo plenamente admitido, como fez o estabelecimento da recorrente localizado no Estado do Rio de Janeiro, remetente de mercadorias em transferência ao Estado de São Paulo, em expediente consubstanciado no recolhimento do ICMS operações subsequentes no momento da entrada dos bens no estabelecimento paulista. O protocolo ICMS 104 autoriza a aplicação do regime de substituição tributária na transferência interestadual entre estabelecimentos atacadistas. Esse atacadistas faltou no meu voto, então depois eu vou pedir, e também no outro momento faltou esse termo, para o presidente para eu poder só fazer essa pequena edição. Entre estabelecimentos atacadistas, cenário fático em que se enquadra a recorrente. Informa, regra geral, o recolhimento do ICMS-ST pelo estabelecimento remetente das mercadorias, localizado no Estado do Rio de Janeiro, exceção feita à operação originária do estabelecimento industrial. Dito de outra forma, caberá ao remetente dos bens, nas transferências envolvendo estabelecimentos atacadistas, o recolhimento do ICMS-ST. Pensamento contrário, isto é, na forma pretendida pelo fisco paulista, cobrança de ICMS operação própria e ICMS-ST na saída de mercadorias do estabelecimento paulista, resultará em desrespeito à regra específica incerta no protocolo ICMS 104, firmado entre os estados do Rio e de São Paulo, bem como nos artigos 264 e 426-A, ambos do Regulamento de São Paulo. A recorrente ainda colaciona importantes respostas à consulta exaradas pela consultoria tributária da Cefaz de São Paulo, e que revelam orientação fazendária atenta a protocolo de ICMS firmado entre o Estado de São Paulo e outra unidade federativa, entendendo pela correção do recolhimento do ICMS-ST, operações subsequentes, pelo remetente em transferência interestadual. Perdão, em transferência, aqui é interestadual, coloquei estadual, mas está entendido. Refiro especialmente às respostas à consulta 190 de 2010, 26991 de 2022 e 29247 de 24. Embora o fundamento trazido acima seja suficiente para o reconhecimento da ilegitimidade das acusações fiscais contidas no auto lavrado, pondero minha discordância quanto à alegação recursal, em que pese reitero, não venha exercer qualquer influência na conclusão do presente voto, quanto à necessidade de incorporação do convênio ICMS 8193 à legislação dos entes federados, por lei ordinária do ente signatário do acordo celebrado no âmbito CONFAS, a partir da superveniência da Emenda Constitucional 3 de 93. Isso porque a exigência em comento, supostamente trazida pelo recorrente com julgados proferidos pelo STF, RS 539-110, 588-765 e 488-448, guardam relação com situação específica e distinta da que é objeto da auto de infração. Explico. A exigência em foco se refere a cenário envolvendo
a concessão de benefícios fiscais ICMS, situação absolutamente diferente da vivenciada nesse processo. É o que depende dos julgados parcialmente reproduzidos na própria peça recursal e, mormente, da norma contida no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, na redação trazida ao ordenamento jurídico pela aludida Emenda Constitucional 3 de 93. E aí, se precisar, eu leio, mas eu transcrevo esse parágrafo 6º. Pelo fato da matéria não guardar similitude com a celeuma levantada no auto lavrado, de um lado, benefícios fiscais ICMS, do outro lado, discussão acerca da adoção de regime de ST em transferência interestadual de bens, não merece guarida essa determinada alegação da recorrente. Então, só para fazer uma observação, eu discordo aqui desse argumento, porque, claro, analisei o caso, mas isso não influencia porque tem outro argumento autônomo, anterior, em que eu palmilho do entendimento da recorrente é suficiente para o cancelamento do auto. Mas eu achei que a prestação jurisdicional ela seria mais eficiente, mais bem feita, mencionando também esse argumento. Tecidas essas considerações, conheço e dou provimento a essa parte do recurso para cancelar o auto lavrado. Deixo de me manifestar sobre as demais questões trazidas ao processo pela recorrente, tendo em vista a suficiência da referida argumentação carreada ao auto na peça recursal, com a qual palmilho, para a constatação da ilegitimidade das acusações fiscais descritas nos itens 1 e 2 do relato da infração. Acrescento que o julgador não é compelido à análise e emissão de juízo de valor de toda a argumentação expendida pela parte litigante, quando, diante do exame de argumentos específicos e autônomos por ela trazidos ao processo, identifica elementos suficientes para o acolhimento de sua pretensão. Em face do exposto, conheço do provimento parcial recurso ordinário para cancelar o auto lavrado. É assim como voto, presidente, e como eu comentei, eu solicito só uma pequena edição no voto. Só um segundo. Eu estou localizando aqui. Voto editado, presidente. Está sem som. Doutor Eduardo, só ainda algo o seguinte, o outro processo é a mesma acusação fiscal, é igual? Sim, apenas muda o período. Um é 2016, salvo engano, um é 2016, outro 2017. O voto ele é igual, só as peculiaridades, números de páginas, uma outra observaçãozinha. Tá, só tem uma indagação, doutora Aquiles.
Essas mercadorias vieram de uma filial ou outra matriz da Deli? Ela veio de um estabelecimento da Deli do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Se não me engano, eu até coloquei aqui, o estabelecimento do Rio é a matriz, é o 001. É a matriz, tá? Mas os dois são atacados. Os dois são atacados. Sim, inclusive, eu coloquei a cópia do cartão de CNPJ da empresa do Rio. Tá. Essas mercadorias foram importadas lá pela matriz Rio de Janeiro? Não, elas foram adquiridas de fabricantes no Brasil. Fabricantes no Brasil e depois foi transferidas, né? Depois era transferida. Eu coloquei, né, está na folhas 29 do recurso, o cartão de CNPJ do Rio de Janeiro, e lá é o 001, e é comércio atacadista, né, fica em São João do Meriti. Tá certo. Porque esses casos de substituição tributária têm algumas particularidades, né? Se é varejista, atacadista, industrial, importador. Então, eu tentei ver o processo agora, mas eu vou dizer que eu não consegui ver tudo. Então, para ter mais segurança no meu voto, eu vou solicitar a vista deste e do outro também. Okay. Pedindo licença, doutor Eduardo. Eu só vou, então, solicitar a edição do outro voto. Tudo bem, eu só vou solicitar vistas desse. Passar para o outro processo. Tá. Passar para o processo do AIM 4.142.082. Já é possível digitar seu voto, doutor Eduardo? Sim, só um segundo, presidente. Só mais um segundo, já estou finalizando aqui. Voto registrado. Muito bem. Então, bom, o processo semelhante ao anterior, também vou solicitar vistas. Vistas concedidas. Então, doutor Aquiles, os dois processos são em vista para mim, que eu vou ver mais detalhadamente o caso dos autos. Agradeço a presença pela sustentação oral. Um bom dia. Bom dia, obrigado, até logo. Muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 10 de junho de 2025.
agradecimento de todos e pedia para o Luiz Felipe encerrar a gravação.